Boa noite a todos. Ficamos muito felizes essa noite aqui por estarmos recebendo o Geraldinho aqui no Centro Espírita Amor e Caridade de Itaberá, São Paulo. É uma grande felicidade. Nós o conhecemos em 2019 em Jundiaí, eu, Rivail, Meire, Sandro, Magali, no encontro de amigos do Chico, e já tínhamos convidado o Geraldo para vir aqui. E agora estamos iniciando com essa live, mas continuamos com o convite para ele vir ao vivo quando essa pandemia passar. Muito bom. O nosso palestrante de hoje é Geraldo Lemos Neto, dirigente da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. Médium, psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz Editora. Ele veio aqui para brilhantar o nosso mês do nosso amado Chico Xavier, que a nossa casa ama. Nós temos lembranças deles em todas as nossas salas, porque Chico é a nossa inspiração. Eu vou iniciar aqui a nossa fala com uma mensagem do livro de respostas de Emmanuel, que fala assim: algo para nós. Não digas que a grandeza de Deus te dispensa do bem a realizar. Deus é a luz do universo, mas podes acender uma vela e clarear o caminho para muita gente dentro da noite. Deus é o amor. Entretanto, onde a necessidade apareça, guardas o privilégio de oferecer a migalha de socorro que comece a restaurar o equilíbrio da vida. Lembremo-nos de que Deus pode fazer tudo, mas reservou-nos algo para realizar por nós mesmos, de modo a sermos dignos de seu nome. E hoje, Deus, Jesus e Chico nos envia Geraldo para nos auxiliar, para nos instruir e para acalentar os nossos corações que têm saudades de Chico. A casa é sua, Geraldo. Seja muito bem-vindo e abençoado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho de vocês, do convite que foi efetuado num dos encontros nacionais dos amigos de Chico Xavier e sua obra, né? Há quase 2 anos, que foi em Jundiaí, em 2019. Então, a nossa gratidão em nome da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, em nome também da Editora Vinha de Luz de Belo Horizonte, do Grupo Espírita Saber Amar e do portal Saber Espiritismo, e no YouTube da TV Saber Espiritismo, que é o grupo que temos a alegria de participar na divulgação da doutrina espírita. Nós temos como tema Chico Xavier e o Brasil, não é? E é uma questão muito importante isso, porque nós temos que entender essa questão do ponto de vista da espiritualidade. Muitas vezes, nós, como habitantes da face terrena, somos envolvidos pelos problemas da vida cotidiana, pelas disputas ideológicas e políticas, pelos problemas sociais e também os problemas que afligem o dia a dia das populações, como, por exemplo, a questão da pandemia, do coronavírus, que está presente no mundo todo. E, às vezes, somos levados pela invigilância, a questão do pessimismo, da reclamação, da tristeza infrutífera, muitas vezes criticando essa nossa grande nação que é o Brasil,
e desconsiderando-a, quando, na realidade, nós temos um tesouro à nossa disposição, que é a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o nosso amado Chico Xavier, que desde a década de 30 psicografou este livro extraordinário que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês não vou conseguir. Mas não há problema. Eu tinha preparado um PPS, mas como nós tivemos problema na internet, não deu tempo de ajustar. Mas a questão é a gente lembrar a mediunidade revelatória de Chico Xavier, no mês, inclusive, que rememoramos o seu renascimento na face da Terra, e no mês também que nós comemoramos o aniversário da doutrina dos Espíritos, em 18 de abril próximo. E nós podemos estar aqui pensando exatamente no seguinte: este livro de Chico Xavier, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é um livro que trouxe uma revelação extraordinária, que é uma revelação do ponto de vista espiritual sobre a missão gloriosa destinada ao Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho. E justamente nós espíritas cristãos, que temos acesso a essa informação extraordinariamente bela e sublime, temos que colocar no foco de nossas atenções justamente esta esperança posta nos céus a respeito da nossa grande nação, a fim de que não nos desviemos improdutivamente nas lutas cotidianas, nas lutas políticas, ideológicas, que nada acrescentam no sentido evolutivo, imediato e futuro acerca da nossa evolução. E podemos nos perder, não é? Nessa questão, se nos desviarmos inadvertidamente do caminho previsto pela espiritualidade maior. E Chico Xavier nunca deixou de nos lembrar a relevância dessas informações, nunca deixou de lado a realidade de que o Brasil é, sim, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, nós vamos tentar aqui fazer essa lembrança espiritual, porque não é nossa, não é o Geraldinho que está falando isso, não é nem mesmo Chico Xavier, que foi o médium que trouxe essas revelações, porque, a rigor, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o próprio Humberto de Campos, o espírito de Humberto de Campos, que escreveu, através da sua mediunidade psicográfica, essas revelações, ele também não foi o autor do livro. Percebem? Numa entrevista, Chico Xavier revelou que Humberto de Campos, na condição de jornalista, foi o médium, foi aquele que trouxe da espiritualidade maior, dos anais da espiritualidade maior, esses conhecimentos e essas revelações acerca do destino da nação brasileira. Então vejam que isso é muito importante, porque não é nem mesmo do médium e nem mesmo do espírito comunicante a procedência dessas revelações.
E logo no início nós vamos ver no relato de Humberto de Campos que o Espírito de Jesus, antes mesmo do descobrimento das Américas, do descobrimento do Brasil, ainda no século XV, trazendo o espírito de Léo para vislumbrar as Américas, especialmente situando-se no coração da América do Sul, informou a ele que para aquela região do Cruzeiro, o Deus, o Pai Celestial, havia destinado a missão de ser a pátria do Evangelho do Cristo. Vejam bem, não é nem vontade de Jesus. Vejam bem a relevância do assunto. É, acima de tudo, vontade de Deus. Então, nós estamos aí numa questão que é uma realidade muito importante, que é a questão da missão brasileira. Vejam bem, a missão do Brasil, como coração do mundo e pátria do Evangelho, é uma missão que é destinada, naturalmente, por Deus, não é? Que é uma vontade divina que supera todas as nossas cogitações humanas. Então, nós temos que olhar para o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, com o máximo respeito, a máxima veneração, porque ele está revelando a vontade divina de Deus, nosso Pai, acerca do futuro da grande pátria brasileira, que tem, sim, a missão, no concerto das nações, de se transformar no coração do mundo e pátria do Evangelho. Eu enviei ao pessoal aí, vamos ver se eles conseguem colocar, eu enviei o PPS que havíamos naturalmente separado. E nessa questão propriamente do Brasil, nós vamos começar lembrando o seguinte: no slide, logo no início do livro, nós vamos ver, por exemplo, que Jesus, como eu citei, em visita à Terra no século XIV ainda, desce da alta espiritualidade, não é? Para a visitação terrestre, para observar a evolução do planeta Terra, ainda no século XIV. E, naturalmente, ele foi seguido por uma corte resplandecente de espíritos iluminados, espíritos ligados à sua ordenança, vamos dizer assim, né? Seus ministros, e dentre eles estava o espírito de Léo, que é da tradição hebraica, e que eles se encaminharam então para as terras novas da região do Cruzeiro do Sul. Isto porque nos céus brasileiros reponta naturalmente no hemisfério sul da Terra a relevância do Cruzeiro do Sul. E ele então, naquela ocasião, ele roga as bênçãos de Deus para as terras que é justamente situadas, segundo ele, naquele coração ainda desbravado das selvas do Atlântico Sul, as terras para onde ele transplantaria o seu evangelho de piedade e amor. E chamando Eliu a sua atenção, ele vai dizer: na região do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu evangelho,
ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração. Então, vejam bem, qual que é o destino desta região, que hoje nós chamamos de Brasil? É justamente a realização na face da terra da epopeia do Evangelho, da Boa Nova de Jesus. E para que isto se realiza, ou se realize no futuro, nós vamos ver na palavra do Cristo que esta região está ligada diretamente, antes de tudo, ao coração de Jesus. E na sequência da sua revelação, ele vai dizer, e isto é muito importante, minha gente, porque diz respeito até mesmo à contemporaneidade das nossas dificuldades e das nossas lutas. Lá, Jesus explica para Eli o seguinte: as injunções políticas terão na pátria do Evangelho atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Então vejam bem, temos que entender, nós podemos ter as nossas escolhas políticas, ideológicas, até mesmo questões relativas à materialidade da vida terrestre. Mas temos que entender que todas essas injunções políticas são secundárias no Brasil. Do ponto de vista espiritual, elas não têm nenhuma relevância, estão situadas, sim, em plano menor, em plano secundário. Por quê? Porque o plano prioritário do Cristo é que na nossa região, acima de todas as coisas, vejam bem o que Jesus disse a Hilel, e foi anotado por Humberto de Campos nos Anais da Espiritualidade Maior e trazido pela psicografia de Chico Xavier ainda na década de 1930 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Acima de todas as coisas, prioritariamente, no nosso solo santificado do Brasil, este solo exuberante, teremos o sinal, e já temos o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Vejamos bem, vamos analisar essa determinação do Cristo. Nós sabemos já de antemão, pela fala dele, que essa região estaria ligada eternamente ao seu coração, o que para nós é uma bênção, não é? Não que nós sejamos melhores do que os outros, do que as outras nações, longe disto, não é? Cada nação tem a sua função, tem a sua determinação superior. Por exemplo, no mesmo livro, Jesus vai mostrar a América do Norte para Hilel e falar: na porção norte dessas terras, ainda a serem descobertas, situarei o cérebro do mundo. Então, onde hoje é os Estados Unidos da América do Norte, o Canadá, está situado o cérebro do mundo. E, de fato, é o cérebro do mundo. Não é? É a grande locomotiva do conhecimento, da ciência, das inovações tecnológicas, dos descobrimentos científicos, sem dúvida nenhuma que se situa, sim, na América do Norte. Mas na América do Sul, do coração da América do Sul, que é o Brasil, ele citou o coração do mundo. Quer dizer, o sentimento exuberante da fraternidade universal, da solidariedade, que vai, ao longo dos anos, unir todos os espíritos, todos os povos.
de todas as etnias, de todas as classes sociais, de todas as crenças, de todas as idades, de todas as orientações sexuais. Não podemos ter divisões, muros de separatividade. Não podemos aceitar vamos dizer assim, as provocações daqueles que nos querem separar uns dos outros. Porque nós somos todos irmãos uns dos outros. Não existe separação entre nós. Somos espíritos imortais, filhos do mesmo Pai, irmãos uns dos outros, embora sejamos diferentes. Então, a grande missão do Brasil é esta tarefa gloriosa de achar unidade na diversidade. Nós somos um povo diverso, de várias etnias, de vários povos que para aqui vieram, não é? Somos um povo também diverso nas crenças, somos um povo diverso também nas idades, nas classes sociais, na cultura, que vai variar, nos estados, vamos dizer assim, nas maneiras de viver, de falar até cada estado com o seu jeito, com a sua propriedade, não é? O seu sotaque, a sua culinária, os seus costumes. Isso tudo, essa diversidade, no entanto, religiosa, cultural, política, ideológica, científica, não nos impedirá de nos encarar uns aos outros como irmãos, como filhos do mesmo Pai, não é? Daí a nossa missão prioritária, a nossa missão primária, que é a de lutar sim, mas lutar pela implantação na Terra da pátria do Evangelho. E não existe outra maneira de fazê-lo senão unindo todos os espíritos dentro do sentimento vero da fraternidade universal, do sentimento genuíno da solidariedade entre todos. Não é? É aqui, por isso que Jesus vai falar para Iléu que neste solo todos os povos aprenderiam a lei da fraternidade universal. Não é? Então nós vamos ver ao longo aqui da nossa pequena exposição que todos os povos que para aqui foram trazidos com um objetivo. E continuam sendo trazidos, né? Mais recentemente, por exemplo, nós vimos a imigração em massa dos nossos irmãos da Venezuela, nossos irmãos venezuelanos que foram acolhidos não somente pelo nosso governo federal, como pelos governos estaduais, e foram recebidos em solo brasileiro como irmãos, como também temos recebido bolivianos, paraguaios, argentinos, não é? E essa é a parte principal que nós devemos focar o nosso entendimento espírita cristão. Aqui, os povos para cá, os povos vêm, sejam à força ou não, degradados ou não, de boa vontade ou de livre, espontânea determinação, vem para se unir, formar esse grande caldeirão cultural, esse grande caldeirão fraterno de irmãos uns dos outros. E é uma coisa curiosa isso, porque, de fato, eu conheço vários estrangeiros que aqui residiram ou que ainda residem no Brasil, que me testemunharam isso de forma inequívoca, e eles nem conhecem o Espiritismo, né? Eu, por exemplo, conheci um grande libanês cuja família se dividiu na Segunda Guerra Mundial. Hoje ele
já está desencarnado, mas a família de 5 irmãos se dividiu. Um deles foi para a Rússia, outro para a França, outro para os Estados Unidos, outro para a Argentina, e ele veio para o Brasil, dos 5 irmãos, de origem libanesa, na época ainda da Segunda Grande Guerra Mundial. E de todos, ele me testemunhou isso, de todos os irmãos e suas famílias descendentes, seus sobrinhos, todos eles, nesses países citados, não eram considerados nativos, por exemplo. Eles eram considerados, na Rússia, libaneses russos, na França, libaneses franceses, nos Estados Unidos, libaneses americanos, na Argentina também, libaneses argentinos. Mas os filhos dele, a descendência dele, sempre foi considerada brasileira. Nunca se colocou a etnia, a origem, na frente da nacionalidade brasileira, e toda a família dele foi considerada brasileira naturalmente, sem qualquer dificuldade. Então, isso é um exemplo, né? Nós vimos um dado muito interessante, até engraçado, para não dizer triste, né? Mas que está no Google. Como vocês sabem, o Google é uma plataforma de busca e ele tem estatística de quais são as buscas mais realizadas pela internet. E quando se vai pesquisar, por exemplo, quais os países do mundo onde a busca do nome de Jesus é relevante, não é? Em comparação com outros tipos de buscas mais mundanas, vamos dizer assim, destaca-se o Brasil como o primeiro país do mundo onde o nome de Jesus é buscado na plataforma do Google, não é? E ele é um dos 2 únicos países em que, na plataforma do Google, o nome de Jesus tem mais relevância do que sites de pornografia. Vejam bem que tristeza. Só 2 países do mundo alcançaram essa posição. Mas vamos ver agora a questão das migrações e dos povos que para aqui, nas suas respectivas etnias, para aqui foram trazidos pela espiritualidade maior, que são os povos da terra da fraternidade universal. Todos nós sabemos que o primeiro povo é o povo dos indígenas brasileiros, não é? E que, segundo a informação de Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por Chico Xavier, são os espíritos simples, mas fraternos, que para cá reencarnaram antes do descobrimento, como para serem testados em prova. Então, eram espíritos que já tinham, que embora ainda estavam vivendo um certo grau de simplicidade cultural, eles já tinham adquirido, na sua trajetória reencarnatória, uma humildade característica, uma simplicidade característica, e vieram para cá em prova, não em expiação, em prova, para serem testados no sentido de receberem bem fraternalmente os outros povos que para cá viriam. Não é? Assim como nós vamos ver, por exemplo, que está revelado também que os espíritos purificados no sentimento da humildade e da mansidão, que haviam reencarnado em África, nos povos de etnia negra, nos séculos XIV, XV, XVI, especialmente o XVI, não é? Nas raças oprimidas da África, estavam resgatando
Aí são espíritos que estavam em processo de expiação, de resgate, porque antes dessa encarnação deles, nas nações negreiras da África, eles estavam residindo nos planos das sombras e das trevas, espiando os desvios que haviam cometido quando, na Europa dos séculos, entre os séculos V e XI, na Idade Média, não é? E até um pouco mais, vivenciavam eles a condição dos senhores feudais, desprezando os campesinos, submetendo os campesinos europeus a um regime de quase escravidão, não é? Um regime de servilismo, e também levando muitos desses servos campesinos a lutas inglórias pelas cruzadas, inspirados pela Igreja Católica Romana, as guerras das cruzadas que aconteceram entre os séculos X e XIV, né? Em lutas fratricidas. Então foram espíritos que, na época medieval, da Idade Medieval terrena, até a época do Renascimento, haviam caído fragorosamente no campo moral, espiritualmente falando, abusando do poder que tiveram como senhores feudais e suas respectivas famílias, e que, arrependidos dos seus erros centenários, e podemos dizer quase milenários, pediram a Jesus e foram recebidos por Jesus, aí por volta do século XIII, XIV, XV, para reencarnarem nos povos das etnias oprimidas da África, as etnias ainda primitivas do continente africano, para então, resignados neste sofrimento, adquirirem, como de fato muitos deles adquiriram, a humildade e a mansidão, para então expiarem os últimos ceitis de suas dívidas centenárias e milenárias na escravidão, trazidos para o solo brasileiro. Como eu disse antes, no século XIV, esse mesmo espírito de Elio, que havia conversado com Cristo, toma corpo em Portugal, na pessoa de Dom Henrique de Sagres, infante Dom Henrique, o navegador, que foi um grande cientista da época, não é? Vamos dizer, uma ciência de ponta, que a ciência da navegação estava no limite do máximo do desenvolvimento científico do século XIV, do século XV, e foi então na escola de Sagres, ele que fundou a escola de Sagres em Portugal, que vai aperfeiçoar as naus navegantes, os barcos e os navios à vela, as questões também relativas à navegação pelos astros, a questão construtiva desses navios, e que vão inspirar também outros países, como a Espanha e a Itália, né? Os navegadores vienenses, os navegadores de Gênova, os navegadores também espanhóis, e sem esquecer os portugueses, que a partir daí se lançariam aos mares, no Atlântico, no Mediterrâneo, no Atlântico e no Oceano Índico, e até mesmo no Pacífico, para a descoberta de novas rotas comerciais. E, em última instância, a principal descoberta, que se deu nos finais do século XV, que foi justamente a descoberta da América, em 1492, por Cristóvão Colombo, navegador vienense,
com o apoio dos reis católicos de Espanha, e Portugal, com Pedro Álvares Cabral, com o descobrimento do Brasil em abril de 1500. Sem nos esquecer, por exemplo, dos grandes expoentes das naus portuguesas, como Vasco da Gama, que vai descobrir, navegar pela costa de toda a África, passar pelo Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, em demanda ao Oceano Índico, estabelecendo as novas rotas comerciais para a Índia, para a China e o Japão. Bom, Elio, então, desencarnado, em retorno à pátria espiritual, conforme a revelação do livro, reúne diversos colaboradores no mundo espiritual e que passam a trabalhar influenciando os encarnados. Então, esses navegadores que eu citei aqui, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, eles não atuaram sozinhos no século XIV, no século XV e no século XVI. Eles estavam influenciados por Elio, Dom Infante de Sagres, no plano espiritual, e também seus seguidores, seus colaboradores diretos, para então estabelecer essas rotas, aproveitando assim o sonho deles encarnados de atingir as riquezas da Índia, da China e do Japão, organizando essas expedições de contorno à África, que vão acabar dando nas costas da América. Em 1492, por Cristóvão Colombo, na América Central e no Caribe, e em 1500, a expedição de Pedro Álvares Cabral, aqui dando com o seu grupo de naus na região onde hoje é Porto Seguro, na Bahia, descobrindo assim o Brasil. Mas então o livro revela que os planos secretos, né, sobre a fronteira da África, na realidade, o que apareceu na história é somente a busca pela novo roteiro comercial, nova rota comercial para a Índia, mas do ponto de vista espiritual, e isso é que nos interessa, as falanges do infinito estavam acompanhando a expedição para que a América, especialmente o Brasil, fosse descoberto. E o que acontece? Acontece que a expedição de Pedro Álvares Cabral vai ser muito bem acolhida, fraternalmente acolhida pelos nativos da região, pelos indígenas. Então, a etnia branca de origem europeia é a segunda a chegar ao Brasil, naturalmente com a missão de trazer a cultura, a ciência, que naquela época era a ciência mais avançada, a cultura mais avançada do planeta. Resta lembrar que no século XVI, Portugal e Espanha eram os países mais ricos do mundo inteiro. Então, do ponto de vista cultural, tecnológico e científico, eram as nações de ponta. E, a partir daí, desembarcam na missão de Cabral, lá na região de Porto Seguro. Quem estiver vendo aí os slides vai ver um quadro de Oscar Pereira da Silva retratando o desembarque de Cabral e as trocas que foram efetivadas. Bom, aí chega um momento que, quer dizer, o Brasil, os indígenas já estavam aqui, chegam os portugueses pela via de Cabral. Junto com os portugueses começam a vir os jesuítas, né? Que são aqueles que estavam cansados dos desmandos da Igreja Católica em solo europeu e resolvem arriscar-se na América, especialmente no Brasil, para trabalhar com humildade e com afinco na disseminação da palavra do Cristo. E aí, mais ou menos nessa época, Jesus chama à sua presença outro espírito grandioso, que também está nos anais da história do povo hebreu,
e do povo árabe também, que é o espírito de Ismael. E Jesus fala com ele: Ismael, manda o meu coração, que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí, ou seja, para o Brasil, transplantei a árvore da minha misericórdia. Lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento de teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Vejam quanto é importante essa fala de Jesus para Ismael, quando Jesus entrega a condução, a guia da pátria do Evangelho, do coração do mundo, que se chama Brasil, a rédea inequívoca de Ismael, do anjo Ismael. Então, Ismael recebe essa incumbência direta do Cristo. E como o próprio Cristo disse-lhe, né, que havia transplantado para essa região a árvore da sua misericórdia, então já estava determinando que aqui no Brasil o selo da misericórdia presidisse todos os movimentos. E ele também recorda a Ismael que jamais deixaria de estar ao lado dele, né, inspirando para que ele cumprisse os seus sagrados deveres. E quais são os sagrados deveres de Ismael? Justamente aqui no final da frase nós vamos encontrar: abrir para a humanidade dos séculos futuros. Por isso é que esse plano divino do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é um plano para agora. É um plano que está sendo materializado para as gerações futuras, quando a humanidade, enfim, ingressará na condição de mundo em regeneração. E para isso, né, para que o Brasil assuma a sua função de pátria do Evangelho, de coração do novo mundo, e isso está muito próximo de acontecer, porque vai acontecer no século XXI, não é? Conforme revelação de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o trabalho de Ismael tem que focar nesse caminho novo. Vejam bem, esta fala de Jesus foi no século XVI, e ele já estava prevendo a chegada do Espiritismo. Por quê? Ele fala na sagrada revivescência do cristianismo. Então, tudo vem, é um degrau após o outro, e tudo segue um plano divino em que um passo é dado após o outro. Então, viria ao mundo consolador prometido por Jesus, consubstanciado no Espiritismo cristão, codificado por Allan Kardec na França do século XIX, mas já no século seguinte. Ele deixaria de ter relevância na França para ter relevância onde? Justamente aqui, nas plagas brasileiras, onde a semente do Evangelho de Jesus frutificou, cresceu, deu flores e frutos pelo cêntuplo, pela mediunidade gloriosa de muitos que para aqui reencarnaram com essa missão. Eu cito alguns: Bittencourt Sampaio, não é? Inácio Bittencourt, Bezerra de Menezes, Aura Celeste, Francisco Cândido Xavier, Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira, não é? Médiuns que vieram, Peixotinho, Ana Prado, médiuns que vieram desempenhar essa tarefa de multiplicação do Consolador
dos livros do espiritismo cristão, da demonstração da realidade da vida além do túmulo, não é? Mostrando aí a revivescência do evangelho. Então não é acaso que nós temos, por exemplo, o Brasil como o maior país espírita do mundo, desde o século passado, no século XX. Isso tudo obedeceu um planejamento espiritual superior. E nós, como espíritas, estamos trabalhando não para agora, como, por exemplo, o espírito de Dr. Barry escreveu para Allan Kardec, está na Revista Espírita e também nas algumas edições do livro A Gênese de Kardec. Trabalhais não para o presente, mas para o futuro da humanidade. Então, nós espíritas trabalhamos para o futuro da humanidade. Não podemos ter planos imediatistas de domínio, de, vamos dizer assim, proselitismo religioso, nada disso. A nossa missão é a do espírito imortal, é a da mediunidade gloriosa, é a demonstração de que a vida continua, de que existem planos espirituais, que existem multiplicidades de existências, da reencarnação, a lei de causa, efeito, ação e reação, com que compreendemos as lutas e os sofrimentos humanos, como, por exemplo, a pandemia, como resgates coletivos, os flagelos coletivos, que também, assim como os homens e os seres humanos evoluem, também as nações evoluem, e os mundos evoluem, que nós estamos vivendo este processo de evolução, de transição planetária, deixando de ser uma terra de expiações e de provas para ingressar na condição de mundo em regeneração. E que contamos também com o apoio de outras humanidades, de outras plagas universais, a pluralidade dos mundos habitados, que fazemos parte de uma família universal e que haveremos de compreender isso muito em breve, com a comunhão com outros seres de outros planetas, de outras nebulosas, de outras galáxias. Então vejam bem, o Espiritismo é uma doutrina maravilhosa, ampla, destinada ao futuro da humanidade e não pode se perder com questiúnculas menores, ideológicas, de cunho político, de cunho social, de cunho científico terrestre, não é? Porque nós estamos, antes de tudo, ligados ao coração de Jesus, em nome de Deus. A nossa missão é religiosa, sim. É a religião da fraternidade universal e da sabedoria infinita de Deus, a religião cósmica do amor e da fraternidade, para a qual todos devemos trabalhar em sua implantação terrestre. Então, Ismael recebe das mãos do Cristo a missão de guiar o Brasil. E já para aqui já tinham vindo os primeiros degredados de Portugal, aqueles que foram condenados sem causa, expulsos pela corte portuguesa. Muitos deles, embora alguns fossem criminosos, outros não tinham crime algum a não ser serem perseguidos políticos. E para aqui vieram como degredados. Alguns quiseram se suicidar. E na primeira missão de Ismael, já o sinal da fraternidade ele fez com que fosse impresso no coração do povo brasileiro. Uma vez que o primeiro feito de Ismael no Brasil foi justamente salvar alguns dos desesperados portugueses que estavam degredados e que se lançaram ao mar no intuito de se suicidarem, mas que foram amparados pela espiritualidade maior, amparados pelos indígenas e que acabaram nas margens da nação brasileira, nas praias brasileiras, em comunhão gloriosa com as tribos indígenas. É de relevância a informação espiritual
que é por esta razão que uma terra tão grande como o Brasil, em extensão territorial, ela somente perde para a Rússia, para a China, para o Canadá e para os Estados Unidos. É a quinta maior nação do mundo em termos territoriais. E é por essa razão que foram preservados, desde o seu início, os 8,5 milhões de quilômetros quadrados sob o domínio português e os 8.000 quilômetros de costa marítima contra as invasões dos flamengos, holandeses, dos espanhóis, dos franceses e dos ingleses, que por diversos momentos da nossa história tentaram aqui estabelecer as suas próprias colônias, como, por exemplo, no Maranhão, os franceses, que durante algum tempo chegaram a dominar, não é? Também na Ilha do Governador, na Guanabara, os franceses, como, por exemplo, os espanhóis no sul do Brasil, como, por exemplo, também os flamengos ou os holandeses na costa de Pernambuco e da Paraíba, e os ingleses também, que tentaram incursões em nosso território, mas todas elas infrutíferas. Por quê? E isso o próprio Espírito nos explica, que fica assim, quase que estupefato o historiador que pesquisa isso e identifica que como que nós conseguimos manter a integralidade do nosso território durante tantos séculos, não é? Sem divisões, como, por exemplo, nós tivemos na América Latina, especialmente a América do Sul e a América Central, que foram colonizadas, uma região que foi colonizada pelos espanhóis, a desagregação de várias pequenas nações, né? Não se agregou um território único, ao contrário, foram se dividindo, e nós temos aí inúmeras nações de origem espanhola na América, como, por exemplo, a Argentina, o Chile, o Paraguai, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, o Panamá, o México, não é? Enfim, e no Brasil isso não ocorreu. Por que não ocorreu? Porque a espiritualidade maior estava preservando o nosso território, tendo em vista o futuro da humanidade. Era necessário que esse território fosse preservado para o domínio português, tendo em vista o futuro da humanidade. Então, tudo tem uma razão de ser, não é? Então, é por isso também que Ismael vai estabelecer para o Brasil um programa definido. Por exemplo, mandando missionários da espiritualidade maior para que reencarnassem em Portugal, como eu citei. Lá eles se tornariam religiosos, a maioria deles principalmente, não é, na cidade de Coimbra, em Portugal, como, por exemplo, Padre Manuel da Nóbrega, que é o nosso Emmanuel, como, por exemplo, Padre Manuel de Paiva, que é o nosso Chico Xavier, e como, por exemplo, outros que vieram com essas navegações, José de Anchieta, não é? E para que vieram nas suas escolas religiosas ainda respeitando o tempo, não é, do século XVI, como jesuítas, mas que trabalharam aqui para a disseminação do Evangelho de Jesus. Outros, os latifundiários também, que vieram de Portugal e que haveriam de escravizar os negros, eu já expliquei que as etnias negras estavam sob um resgate coletivo, uma expiação coletiva da época medieval, em que eram senhores feudais, mas que acabou também uma comunhão muito grande entre os portugueses e os negros no Brasil. É claro que o livre-arbítrio houve excessos de toda ordem, tendo em vista o tempo, a violência do tempo, a falta de esclarecimento ainda, não é?
E o livre-arbítrio, nós temos que considerar que o livre-arbítrio não pode ser cerceado, e que muitas vezes o espírito promete muita coisa antes de reencarnar, quando reencarna, esquece as promessas e se desvia do bem, não é? Mas a lei de justiça sempre está atenta e faz toda a causa, todo efeito, toda a causa negativa vai gerar um efeito negativo. E assim o ciclo dos resgates, da ação e da reação se conjugam, não é? Então, a partir daí, como o livre-arbítrio pessoal e coletivo é uma realidade, é claro que os movimentos do futuro não podem ser previstos com exatidão, mas eles podem ser ajustados pelos mensageiros do bem, que, em nome de Ismael, vão acompanhando a evolução da nação brasileira, mudando assim o rumo dos acontecimentos. Então, assim, nós vamos ver alguns nativos se revoltando contra os abusos portugueses, não é? Nós vamos ver, por exemplo, uma expedição luxuosa com destino secreto ao domínio dos Incas, que vai desaparecer. Nós vamos ver, por exemplo, também, quando Portugal extrapola o seu livre-arbítrio em desmandos terríveis contra os negros de África, no comércio negreiro, a espiritualidade maior manda que a Espanha domine Portugal por algum tempo. E assim, o imperador Filipe II de Espanha, ainda no século XVI, invade Portugal, não é? E toma-lhe as rédeas. E por isso mesmo, nós vamos ver essas questões que vão, de vez em quando, aparecer. Por exemplo, no século XVIII e XIX, final do século XVIII e início do século XIX, outra invasão, que é a invasão napoleônica dos franceses na Península Ibérica, chegando até mesmo a Portugal, e por essa razão a própria família real portuguesa abandona Lisboa, vem por navios desembarcar no Rio de Janeiro e declarar o Rio de Janeiro a capital provisória do Império de Portugal, de Algarves e do Brasil, que se torna o primeiro império das Américas, não é? Tudo isso obedecendo também uma linha de evolução do Brasil no século XIX, que haveria de prepará-lo para a chegada de outro grande missionário, que vai ser Dom Pedro II, o espírito de Longinos, aquele mesmo soldado romano que havia perfurado o coração do Cristo e cujo sangue havia lhe banhado a face e condoído do sofrimento de Jesus e iluminado com aquela visão do sofrimento do Cristo, ele se converte a seguir o Cristo. Então, nós vamos ver aí que, no caso de cada agrupamento social, de cada etnia, de cada estrangeiro que é para o Brasil trazido, existe uma fundamentação espiritual superior, trazendo para nós não somente o âmbito da prova, mas principalmente o âmbito do resgate coletivo. E temos que considerar que os negros, a etnia dos negros, foi fundamental na nossa organização física, porque a grande maioria deles, já resignados no seu resgate doloroso, nos deixaram lições de humildade e beleza, tristeza e resignação, que, de certa forma, imunizaram, segundo Humberto de Campos, todos os excessos do imperialismo e do orgulho português, dotando o povo brasileiro dos sentimentos de fraternidade, ternura
e perdão. E por isso nós somos tão gratos às nossas mães Marias, aos nossos pretos velhos, aos espíritos desses iluminados que, às vezes, por humildade, se manifestam em reuniões mediúnicas de outras escolas religiosas e até mesmo dentro das reuniões mediúnicas espíritas, com aquela característica tão própria de humildade e de amor. Então, mas como eu disse, tudo isso tem a sua função de resgate, né? Que eram eles no passado distante da Idade Média e do Renascimento, espíritos atormentados pelo crime, pelo remorso, que evoluídos nas ciências, mas eram pobres nos sentimentos de humildade e amor, na época medieval, ficaram na espiritualidade à espera de uma oportunidade de redenção. E reencarnando na África e tornando-se escravos, né, também resgataram as suas dívidas como trabalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média e padres e inquisidores também desta primeira fase da Inquisição, logo a Inquisição pós-cruzadas. Então, se o espírito de Humberto de Campos revela que eles se incorporaram, né, com sua etnia na nação brasileira, sofrendo as penúrias do cativeiro, mas ressurgindo aqui como estadistas, como médicos, artistas, cantores, poetas, escritores de renome, vivendo ambiente de pura fraternidade, exemplo de sacrifício, dedicação ao ideal da solidariedade, lição de trabalho e obediência. Então Jesus lhes assegurou na pátria brasileira um papel importante na construção da pátria do Evangelho. E por aí nós não temos mais tempo, nosso tempo já se esgotou, mas a gente vai encerrando então essa pequena apresentação por agora, esperando que os nossos amigos tenham apreciado aí a nossa palestra. Estamos às ordens para continuá-la numa outra ocasião, mas lembrando que em todos os movimentos espirituais que vão ser, a partir desse ponto, descritos pelo espírito de Humberto de Campos, trazendo os anais da espiritualidade superior sobre a missão do Brasil, está o selo da fraternidade universal, a missão do Brasil para revelar ao mundo a vida eterna, pela mediunidade espírita cristã ou pela mediunidade simplesmente cristã, porque o nosso país não é somente o maior país espírita cristão do mundo, mas também é o maior país católico romano do mundo. E está se tornando um dos maiores países protestantes das escolas reformadas, como também no sincretismo afro-brasileiro é o maior país da Umbanda no mundo. E todas essas escolas religiosas, embora diferem entre si em sua doutrina, em sua compreensão, em seus estudos revelatórios, mas todos eles, católicos, protestantes, espíritas e umbandistas, todos, de forma inequívoca, têm no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo o parâmetro moral e ético do caminho, da verdade e da vida como referência. E por isso mesmo nós podemos dizer que esta grande nação brasileira haverá sim de cumprir os seus objetivos gloriosos de se transformar no coração do mundo do futuro, o mundo de regeneração futura que já está às nossas portas, para realizar aqui, em solo brasileiro,
o grande movimento da fraternidade universal, unindo todos os espíritos no ideal da pátria do Evangelho de Jesus. Muito bom, Geraldo. Maravilhosa a sua explanação. Eu acredito que ela traz para todos essa esperança. Para quem ainda não tinha ouvido falar sobre esse livro, eu acho que abre uma enorme janela de pensamentos, de conhecimento espetacular. Antes que eu esqueça, o Jorge Reis entrou, mandou um abraço para você. Nós até convidamos para ele entrar na live, mas ele preferiu ficar assistindo mesmo, entre tantos outros amigos seus. E eu acredito que essa fala dessa pátria do Evangelho, a sua fala que você falou também sobre a transição planetária, ela nos consola, ela nos orienta e fortalece a nossa fé e a nossa esperança, porque estamos inexoravelmente a caminho da luz, né? Exatamente. É bom lembrar o seguinte: contra a vontade de Deus, isso está no livro A Gênese de Kardec. Toda má vontade humana se curva. Então não há como nós nos interpormos à vontade divina, não é? O máximo que a gente pode fazer é, com o nosso livre-arbítrio, atrasar o processo. Mas a vontade divina vai se cumprir, a despeito da má vontade humana. Então, se é vontade de Deus que o Brasil seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho, ele será o coração do mundo e a pátria do Evangelho, a despeito da nossa própria má vontade. Com certeza, com certeza. Muito bom. Quer falar alguma coisa, Diogo? Não, queria agradecer muito. Eu fiquei aqui no backstage aqui um pouquinho, gostei muito, vi as várias participações aqui do nosso pessoal, né? Todos agradecendo, gostando demais. Eu acho que é uma grande felicidade para a gente recebê-lo aqui nesse nosso pequeno projeto aí de homenagem ao Chico, né? Muito obrigado. E o Chico foi o médium dessas maravilhas todas, né? E eu acho interessante, né? Porque esse livro foi, pelo menos, um dos primeiros que eu li psicografados pelo Chico Xavier, né? E quando eu lia, né? Eu falava, nossa, você fica assim, você fica inflado, né? Por ler esse livro, falar, nossa, sou brasileiro, participo disso aqui. Mas ao mesmo tempo eu sentia que tinha um certo, vou usar uma palavra, puxão de orelha. Ele falava, olha, não é porque está escrito, não é porque foi pensado tudo isso, que você não tem que seguir o caminho, né? Você está aqui, você está fazendo parte disso, você tem que escolher pelo bem, você tem que participar desse crescimento no nosso país, no nosso mundo, né? E eu sentia muito isso nesse livro, que ao mesmo tempo eu ficava muito orgulhoso, mas eu ficava como se estivesse sendo cobrado também de que eu fizesse parte disso, né? Mas o livre-arbítrio estava muito bem explicitado. Porque tem aquela questão, né? Muito será pedido a quem muito foi dado. Sim. Então, se tudo isso está sendo materializado pelo plano espiritual superior aqui no Brasil, e nós hoje temos que agradecer demais a multiplicidade de informações da espiritualidade maior que nós temos acesso na nossa língua pátria, que é também a língua pátria portuguesa, porque outras nações não tiveram essa chance, não é? E nós temos só, por exemplo, só a obra de Chico Xavier, até hoje, catalogados por nós lá na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, são 532 livros, minha gente. É muito livro, né? Só a obra de Chico Xavier são 532 livros. E olha que nós tratamos de um livro aqui, mesmo assim, nós ficamos somente nas primeiras páginas. Sim, não é? Sim.
Com certeza. Então, quanta coisa extraordinária desceu do mundo superior para o Brasil. Agora, se nós recebemos tudo isso, não foi por mérito, foi porque nós precisávamos trabalhar. E ainda precisamos trabalhar muito para manter esse legado intacto, sem alterações, sem adulterações. Com certeza. Né? E destinando este legado aos nossos descendentes, aos nossos filhos, netos e bisnetos, que viverão o mundo de regeneração. Com certeza. Com certeza. Eu acho muito legal, né? Tem um filme, um documentário no qual o senhor participa, né? Que numa hora tem uma fala, né? Eu acredito na vida dos santos depois de conhecer a vida de Chico Xavier, né? Exato. E essa fala, ela me tocou demais, assim, né? Eu não conheci, eu era muito pequeno quando houve o desencarne do Chico, mas assim, em casa sempre ouvi muito falar dele, os livros de casa, eu não sabia ler, mas já sabia que era Chico Xavier, estava escrito naquele livro, né? Atenção, eu lembro desse livrinho, eu ganhei na escolinha dominical do centro da Dona Lurdinha, quando eu era, sei lá, 7 anos, coisa assim. E essa frase, eu fiquei pensando assim, que eu nunca escutei uma palavra que não fosse de muito amor, que não fosse de muita esperança, de qualquer citação do Chico Xavier. E assim, eu acho que é o exemplo que a gente tem aqui de santidade mesmo, né? Como foi falado lá naquele documentário, naquela conversa, né? E de trabalho, né? Porque pelo que a gente escuta, nada para ele veio de graça, né? Exato. Ele Eu acho que o trabalhou muito. Chico é o exemplo do que nós devemos ser e ainda não somos, né? Daquilo que nós devemos fazer e ainda não fazemos. Por quê? Não obstante ele estar em contato com a espiritualidade superior e receber tudo isso, ele não estava fora do mundo, ele estava no mundo, sofrendo todo tipo de problemas familiares, problemas profissionais, né? Luta. Ele viveu um tempo até que a própria família dele passou fome, não é? E, no entanto, ele nunca se desviou, enfrentou todo tipo de crítica dos materialistas, dos católicos, dos protestantes e até mesmo dos espíritas, que a gente pode dizer, desculpa a expressão, mas espírito de porco, né? Que não compreenderam Chico Xavier na sua missão e que até hoje alguns andam por aí criticando. Quer dizer, como que pode isso acontecer? Mas era natural, não é? É natural que haja antagonismos, mas ele nunca se afastou da sua missão. Sim. Venceu todos os antagonismos. Certa feita ele falou comigo assim: Geraldinho, eu quando mudei-me para Uberaba, eu estava dando uma resposta aos meus antagonistas, que naquela época eram da religião católica e dos materialistas, né? E eu estava dando a seguinte resposta a eles: eu não vou respondê-los às críticas, às calúnias, às perseguições que me fazem. A minha resposta será silêncio e trabalho, porque me mudei para uma cidade nova, onde vou recomeçar. E, de fato, ele recomeçou em Uberaba. Todo um trabalho de evangelização que frutificou a 1000 por 1, não é? De forma que ele, ao terminar esse caso, ele me deu essa orientação. E você faça o mesmo. Com relação aos antagonistas, aqueles que te perseguirão em qualquer parte, ou te caluniarão em qualquer parte, responda com silêncio e trabalho. Então, isso deve ser um lema para todos nós espíritas.
não é? Com certeza. Vamos continuar em silêncio e em trabalho. Muito bom. Porque não existe um caminho senão o serviço do Cristo, o serviço da fraternidade. Este é que é o caminho. Muito bom. Nós te agradecemos muito, Geraldinho. Por nós, ficaríamos até amanhã aqui conversando, mas já vamos deixar certo que a gente vai te procurar novamente para continuar essa fala. E eu gostaria que você encerrasse para nós com uma prece, ou então com um caso que você, da sua vida com o Chico, que não deixa de ser sempre uma prece, porque o Chico, para nós, é o Evangelho vivo. Todas as partes que nós sabemos da vida dele são extremamente, nos ensinam e nos inspiram. Então, eu deixo com você esse encerramento para nós, agradecendo demais por estar conosco nesse momento, nesta noite maravilhosa, com muita luz. Muito obrigado, viu, Gisele? Que Deus abençoe vocês aí com as suas tarefas e todos os trabalhadores da Casa Espírita ao qual se ligam, para que continuem trabalhando e servindo em nome de Jesus e em nome do Espiritismo. Eu vou pedir permissão para encerrar a nossa tarefa de hoje com uma prece de agradecimento a Chico Xavier, que no dia 2 último teria comemorado, se estivesse ainda entre nós, 111 anos de existência. E, embora ele partiu em 2002, mas continuou trabalhando no mundo espiritual, tanto é que os livros continuaram chegando, né? Porque ele deixou muita coisa inédita e que está sendo publicada até hoje. Então, eu gostaria de pedir a Deus, nesse momento, por todos aqueles que convivem conosco através desta live, todos aqueles que nos acompanham nesta multimídia da internet, onde quer que se encontrem, no Brasil ou no exterior, que possamos elevar a Deus neste momento o nosso pensamento cheio de gratidão e de carinho, no reconhecimento profundo daquele que foi entre nós o amado servidor de Jesus, Chico Xavier, aquele que soube, como nunca, exemplificar os ensinamentos cristãos no caminho da verdade e da vida, que o Cristo Nazareno nos deixou, para que ele receba, onde quer que se encontre, na espiritualidade maior, as flores de nossa gratidão e o reconhecimento de nossa alma, na alegria de todas as horas, pelo muito que nos deixou, pelos momentos sublimes que tivemos a alegria de ter ao lado dele, pelos ensinamentos de vida eterna, que haverão de romper as trevas do orgulho e do egoísmo e suplantar a materialidade terrestre, encaminhando-nos para a evolução espiritual. Agradecer a multiplicação a mãos cheias dos livros de luz, que até hoje somam 532 estrelas, a orientar-nos o caminho nas trevas terrestres, na noite terrestre, mas já sabendo que estamos na madrugada de um novo dia e o sol não tarda a raiar. Chico Xavier, amado amigo, onde quer que esteja o seu coração devotado e amigo, receba neste momento o preito de nossa gratidão eterna, o reconhecimento e as flores de nossa alegria em sabê-lo conosco, em a inspirar-nos, todos nós,
seus filhos do Espiritismo cristão, para que, uma vez mais, compreendamos a tarefa que o Cristo nos coloca às mãos. Que o seu coração magnânimo e compassivo, em nome de Jesus, nos ajude a continuar trabalhando e servindo, amparando e fraternalmente consolando os nossos irmãos de caminhada, a fim de que a luz do entendimento superior clareie, enfim, os nossos roteiros terrestres. E em nome de Deus e em nome de Jesus, nosso Mestre e Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Boa noite a todos. Que Jesus os abençoe. Que sejam sempre muito abençoados. Boa noite, Geraldo. Obrigada. Boa noite. Até logo, pessoal. Logo. Quando puder, me mande o link, por favor. Sim. Fala com o Diogo aí, tá bom? Aí ele já manda para você. Beleza. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.